Fala trader, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal da MicInvest. Eu sou Felipe Pérez, estou aqui para te ajudar. Trabalho com o mercado financeiro aí há mais de 6 anos e estou há praticamente 2 anos exclusivamente vivendo de mercado. E estou aqui para tentar te ajudar com uma série de vídeos explicando uma série de fatores que vão te ajudar na tua caminhada, na tua jornada como trader, tá? Espero que você esteja gostando das nossas aulas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o quê? Mais uma vez sobre mente, até porque na minha visão quase todo trade é mental, quase todo. Obviamente você tem que ter um bom operacional e um gerenciamento de risco alinhado, mas quase todo trade ele é mental. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a crença limitante. Então as crenças limitantes, elas são correntes mais mentais do que físicas. Então, por exemplo, no caso desse elefante, desde pequenininho ele é criado. Quando ele era pequeno, ele foi amarrado com uma corrente, numa base em que realmente o segurou, né? Porém, esse elefante cresceu, ficou forte, teve outras experiências. Só que mesmo assim, o trauma que foi gerado foi tão grande, foi tão forte, que mesmo que o coloquem preso a uma cadeira, ele se sente preso. Então essas são as crenças limitantes que elas existem em vários aspectos da sua vida. Então vamos supor que você é uma pessoa com crença de aprovação, por exemplo, e você faz uma série de provas e nessas provas várias você tira 9, 9,5, 10. Em uma delas você não vai bem, você tira um 6, você ainda está na média para passar, mas você não vai tão bem. O que acontece? Essa única prova entre 10 te coloca tão para baixo, porque você precisa sempre estar se desenvolvendo bem, você precisa da aprovação, você precisa sempre estar no topo. Tá? E se você tiver um tipo de crença desse, isso daí é prejudicial para você que vai querer operar no mercado financeiro. Porque no mercado financeiro, você tem que adotar uma mentalidade igual a do tenista. O tenista, ele rebate várias bolas durante um jogo de 3 horas. E ele erra muito. O que ele precisa? Ele precisa acertar um pouco mais da metade. E se um errinho só te prejudicar a ponto de você não considerar os seus acertos, então isso vai ser muito problemático para você. Não estou dizendo que você não possa operar no mercado financeiro, mas você vai ter grandes problemas e você precisa cuidar disso. Tá? A parte mental ela é muito importante para o day trade e você precisa cuidar desse aspecto. E como que funcionam as crenças, né? Com várias crenças aqui como exemplos aí para você ver. Tudo dá errado para mim, eu não tenho sorte para nada, eu não consigo fazer isso, crença de incapacidade. Só consigo fazer algo se for parcelado, né? Eu só consigo algo, só consigo comprar um carro, uma casa, uma geladeira, um celular se for parcelado. Só começo quando me sentir muito preparado, então aquela pessoa que é extremamente perfeccionista. Eu não tenho tempo para isso, só que todos temos as mesmas 24 horas, a gente tem que lembrar desse detalhe. Eu não sou bom o suficiente, mais uma vez a crença de incapacidade. Sou velho demais. Quem nasce pobre vai morrer pobre. Então a condição que você nasce não é determinada por você, mas a continuação da sua vida sim, se você vai continuar pobre ou não. Isso não é para mim. É impossível me organizar para isso. Porém, lembrando, né, todos temos as mesmas 24 horas. Obviamente que durante um tempo da sua vida, não durante muito tempo, porque o sono ele é algo que é essencial, né? Ele não é que ele é importante, ele é necessário, extremamente necessário, a gente vai falar sobre isso ainda. Tá? Então, mas durante um tempinho, você vai precisar se reorganizar, você vai precisar liberar a agenda, você vai precisar viver de uma outra maneira para que você adote prioridades na sua vida. Se você quiser que isso daqui funcione, você vai precisar lidar com o day trade como se fosse a grande prioridade da sua vida ou uma das grandes prioridades. Obviamente você não vai poder relaxar com todo o resto. E como que funciona o ciclo das crenças limitantes? Primeira coisa, você tem uma crença, seja ela pessoal ou profissional. Então eu já dei o exemplo para vocês aí de crença de incapacidade. Ah, eu não sou bom o suficiente e assim por diante. Por acreditar nessa crença, você limita suas ações e decisões. Então, às vezes, por acreditar que você não seja bom o suficiente ou que você não seja capaz de aprender aquilo, você nem tenta. Obviamente, como eu falei em alguns posts, apenas 5% dos traders que entram para o mercado, eles conseguem se desenvolver, lucrar e até viver no mercado. Porém, galera, o que impede você de saber que você está entre esses 5%? Você não tentar, pelo fato da crença de incapacidade. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tentar, obviamente expondo uma pequena parte do seu capital, que caso isso não dê certo, não vai te machucar,
Até porque a gente não sabe, galera, quantas pessoas fizeram curso de direito e não foram para frente, não viraram advogados, juízes, promotores, defensores públicos, nada disso. Quantas pessoas fizeram engenharia, quantas pessoas fizeram administração, nutrição, entre vários outros cursos. Limitando as suas ações, você limita os seus resultados, internalizando ainda mais essa crença. Então você fica limitado a um pequeno nicho de coisas que você se sente confortável em fazer e você nunca foge dessa zona de segurança, dessa zona de conforto. Quanto mais internalizada a crença, mais você age de acordo com ela sem perceber. Então, quando você tem uma crença, é como se você tivesse um óculos sujo. Às vezes outras pessoas estão enxergando uma coisa, você está olhando na mesma direção, mas você não consegue enxergar. Por quê? Está tão enraizado que você fala, não, eu não sou capaz, não vai dar certo para mim, não tem como. E quanto mais você age, mais ampliada a crença fica, te impedindo de acreditar que possa diferente. Age ou se omite, né? Quanto mais você age ou se omite. E esse ciclo não muda, você não consegue sair desse ciclo e assim por diante. Isso para cada coisinha da sua vida. Né? E aqui a gente está falando apenas do day trade, de dinheiro, entre outras coisas. Tem gente que tem crença com dinheiro, por exemplo, todo rico é ganancioso ou o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando na verdade para mim, o dinheiro ele é só o quê? Ele é um potencializador, ele é um catalisador. Se você é uma pessoa boa, generosa, o que vai acontecer quando você tiver mais dinheiro? Você vai ajudar pessoas, você vai fazer projetos, você vai poder transbordar, ajudar muita gente. Agora, quando você já é ruim mesmo, você só tem uma limitação da sua ruindade, só isso. Né? Então, o dinheiro ele potencializa. Se você é bom, você vai ficar muito bom. Se você é ruim, você vai conseguir ficar pior ainda. E não necessariamente vai atrapalhar as pessoas, mas também não vai ajudar ninguém. O que é o grande problema disso? A gente tem, a nossa mente ela trabalha de duas formas. A nossa mente ela trabalha de forma consciente, é aquilo que a gente realmente está pensando, aquilo que está na nossa cabeça, e tem o inconsciente. Então, vou dar um exemplo aqui bobo de coisas que eu mudei muito na minha casa depois de fazer um curso com o Nelson Lee, foi que eu aprendi isso daí. Tá? Que a nossa mente, a inconsciente, ela é totalmente literal. Por exemplo, eu sempre brinquei, eu sempre fui muito de brincar, né? Fazer brincadeiras irônicas, satirizar alguma coisa. Mas, por exemplo, para minha filha, você é muito arteira, você é uma pestinha, tal, alguma coisa assim. A mente dela, inconsciente, não está entendendo que aquilo é uma brincadeira. A mente consciente está entendendo, porque ela sabe que eu estou sorrindo, ela está vendo a minha fisionomia, ela sabe que é uma brincadeira, mas a mente inconsciente, lá dentro, ela não está entendendo. Então ela vai enraizar aquilo. Aí a nossa mente inconsciente, o grande problema dela, a gente vai ver o que? A nossa mente trabalha a maior parte do tempo de forma inconsciente. Ninguém sabe, mas foi trazido por um estudo que 5% apenas do nosso dia a dia é a mente consciente trabalhando. Todo o restante é a mente inconsciente. Se vocês jogarem no YouTube, e se vocês vão ver um estudo entre a mente racional e a mente mais emocional. Vamos tentar dividir assim. Então, tem uma mulher, né, um caso clássico aí no YouTube, ela, se não me engano, ela sofreu um acidente de moto, bateu a cabeça, e ela teve como se fosse uma desconexão entre a mente racional e emocional. E todos achamos que a gente que tomamos decisões racionais. Mas na verdade, galera, nossas decisões, todas praticamente, têm uma carga emocional muito grande, é praticamente 100%. Então a gente consegue racionalizar o processo emocional. Então vou dar um exemplo para vocês. Essa mulher, ela consegue abrir a geladeira dela, ela vai ver uma batata inglesa e uma batata doce. Ela sabe descrever esses dois alimentos, mas ela não consegue se decidir por qual ela quer comer. Então, a nossa mente emocional é aquela que determina, que toma as decisões. E isso ligado ao processo inconsciente, que é aquele que é totalmente literal. E agora, trazendo isso para o nosso mundo, né? Como que a gente trabalha o nosso inconsciente para que a gente haja corretamente durante os nossos pregões? O que vocês acham? Como é que a gente vai trabalhar? Uma das formas de a gente ajudar a nossa mente inconsciente é melhorar o nosso ambiente, porque a gente não tem noção do poder que o ambiente tem, do poder que o ambiente traz no nosso dia a dia, em todos os aspectos. E quando a gente fala de ambiente, a gente pensa que é o ambiente físico, né? Então, por exemplo, aquele aqui desse lado, aquele quadro, aquele outro quadro, a minha estante e tudo mais, e não é isso, pessoal. O que é? Um ambiente ele é muito mais completo, ele é muito mais complexo. Obviamente, o ambiente físico faz parte, tá? Então você tem que ter uma estrutura boa, uma estrutura limpa. Se vocês assistirem um filme,
Eu não lembro agora de cabeça o nome do ator, mas ele fez aquele filme Se Beber Não Case. O nome do filme, se eu não me engano, é Sem Limites e ele tá na Amazon Prime, no Prime Video. Ele consome uma droga que potencializa o cérebro dele. Ele vivia numa zona gigantesca, ele é um escritor, e quando ele toma essa droga e o cérebro dele começa a bombar, funcionar quase que em 100% ali de atividade, né, vamos dizer assim, a primeira coisa que ele faz é arrumar a casa dele. Arrumar, lavar a louça, arruma tudo, deixa tudo organizado, porque o cérebro não consegue trabalhar com bagunça. A gente precisa de uma organização. Então a primeira coisa que você tem que fazer com o seu ambiente físico, ele não precisa ser luxuoso, ele precisa ser organizado. Então, o seu ambiente de estudo, por exemplo, ele precisa ser organizado. Não pode ser uma bagunça, folha para tudo quanto é lado. Tem que ser tudo direitinho, organizado para o seu cérebro conseguir focar. Segundo ponto, amizades. Muitos de nós temos amizades que nos puxam para baixo sem perceber. Ah, meu, você não consegue, você não faz aquilo, tal, não sei o quê. E como eu falei, aquelas brincadeiras que mesmo que pareçam brincadeiras, a gente sabe que o nosso inconsciente não entende como brincadeira. Ele entende literalmente. Se você ficar repetindo, você não consegue, você não consegue, você não é capaz mesmo. Joguem no YouTube que vocês vão ver ali pessoas que plantaram 2 mudinhas de arroz. Em uma é só xingamento, só palavras ruins, e na outra é só elogio, palavras de apoio. É incrível o poder que a palavra tem. Então tome muito cuidado com a palavra que sai da tua boca e com a palavra que você deixa seus amigos e pessoas ao redor emitirem para você. Terceiro ponto, família. É a mesma coisa que as amizades. Só que uma grande diferença, a família ela quer muitas vezes nos proteger. Então, por exemplo, quando eu fui prestar a Academia do Barro Branco, muita gente da minha família foi contra porque é uma atividade perigosa. Tá? Então, e depois que eu resolvi pedir o meu afastamento da polícia, muita gente também foi contra porque também era uma atividade perigosa em tese, porque eu já tinha escalado uma estrutura estável na minha carreira, eu já estava com 15 anos de profissão, capitão, eu tinha trabalhado com resgate de refém, já tinha trabalhado como piloto de helicópteros, como comandante de tropa de choque, então eu tinha atingido uma estabilidade muito boa, tá? Em tese, porque estabilidade não existe, e eu resolvi sair para poder enveredar nesse negócio no mundo dos investimentos, do day trade. Tá? Então a família, ela não quer o teu mal, mas muitas vezes ela fica te dragando ali, te puxando para outro lado, e isso pode te atrapalhar. Quarto ponto, músicas. Pode parecer besteira, mas também jogue em qualquer lugar, faça uma pesquisa. A música, ela emite ondas sonoras, e essas ondas sonoras, coloca lá, se você jogar no YouTube também, você vai ver aqui as ondas sonoras variando um fluido, por exemplo, um líquido, uma água. E isso nos impacta. Então, tudo que você ouve, lembra lá da sua mente consciente e da sua mente inconsciente. Tudo que você ouve te impacta, tá? De alguma forma vai te impactar. Então, a música, ela é muito presente e ela pode te ajudar a focar, te colocar num êxtase, numa euforia, ou até te colocar para baixo também. Quantas vezes você já não ouve uma música meio de um filme que você lembrou de uma cena triste, e naquele momento te veio um momento de tristeza, ou uma outra música que te relembra um momento bom e veio um momento de euforia. Então a música ela influencia muito, ela também é considerada como um ambiente. Seriados e filmes. Vamos para um exemplo clássico. La Casa de Papel. Quem nunca assistiu, né? Se você não assistiu, assista para você entender o que eu estou falando. Eu, capitão da Polícia Militar, na época tenente, assistindo La Casa de Papel e cheguei uma hora a me pegar, a torcer pelo bandido, né? Sem perceber. O produtor, o diretor, ele te envolve tanto na trama que você se esquece de princípios, valores e morais e você entra na trama e começa a torcer. Então ele inverte os teus valores. Você sabe que são bandidos, mas eles maquiam com uma roupagem tão bonitinha que você começa a torcer por eles. Então, tudo isso influencia nas suas decisões, nas suas morais, tudo que está na sua moral, tudo que está acontecendo hoje em dia, tudo que estão fazendo você assistir, a desconstrução de vários personagens. Então, ninguém está criando novos personagens, estão desconstruindo personagens antigos para aos poucos tornar aquilo diferente, obsoleto, ultrapassado. Grupos de WhatsApp. Quantos grupos você não tem aí no seu celular que são à toa, que só servem para te tomar tempo? Então, quando eu falei para liberar agenda, você tem que sair de quase todos os grupos de WhatsApp que você puder. Grupo que só manda meme, grupo de família,
Grupo de besteira, qualquer coisa que você tiver que é à toa, que não seja essencial para você nesse momento, nessa sua readequação profissional de vida, saia. Futuramente, quando você estabilizar, você pode até voltar, mas agora não. Bem como redes sociais. Quantas pessoas, quantas páginas você não segue à toa? Né? TikTok, dancinhas, não sei o que, meme, várias outras coisas que só tomam o teu tempo. Então, galera, você tem que fazer uma reciclagem animal de tudo que você tem que toma o teu tempo. Isso daqui draga no mínimo 1 hora e meia do seu dia. É você liberando 1 hora ou 1 hora e meia de estudo todos os dias sem mexer em todo o resto. Porque assim, você vai continuar no teu trabalho, não vai sair, não existe essa, eu vou migrar, eu vou sair de onde eu tô, tal. Não é assim que funciona. Primeiro, você vai reorganizar, você vai fazer disso daqui uma renda extra. Para depois, muito depois, você tomar uma decisão dessa. E por fim, internet também, que aí só vem complementar, né? Às vezes a gente mais naufraga do que navega na internet. Então tome muito cuidado aí com o que você lê, com o que você assiste, com o que você acompanha. Por exemplo, se você acompanhar a política no Brasil, você acaba ficando louco, né? Porque é todo dia uma notícia nova. Você tem que acompanhar um pouquinho para operar mercado financeiro. Hoje mesmo aí com essa reforma tributária, tudo desabando. Mas você tem que meio que filtrar aquilo, para aquilo não te consumir, não absorver demais do seu tempo. E como que eu faço? Beleza, eu vou mudar o meu ambiente, tal, eu refiz tudo. E o que que mantém as tuas lentes limpas ou sujas? A gente já falou ali de como mudar o ambiente e tudo mais. Então lembra que eu falei para você das crenças limitantes, que você tem uma crença tão enraizada que por mais que uma coisa esteja clara na tua vista ali, você não consegue enxergar? Você fazendo essa limpeza de ambiente, o que que vai acontecer? Você vai ter que mudar, você necessariamente você vai mudar suas lentes, elas não vão caber mais. Você estava com a lente suja, você teve que fazer uma remoldagem dessa lente, naturalmente você vai ter que trocar essa armação, porque ela não vai mais sustentar aquelas lentes que estão diferentes. Você não vai mais ter aquela crença limitante, crença de incapacidade e assim por diante. Então, nem tudo no seu ambiente você vai conseguir mudar, você vai conseguir controlar. Por exemplo, Pérez, pô, no meu serviço é muito complicado, o meu chefe, ou a estrutura, ou não sei o que, não sei o que lá. Mas se você não pode controlar, foque naquilo que você pode influenciar. Por exemplo, você não pode mudar de ambiente agora, você não pode mudar de trabalho agora, mas você consegue melhorar de alguma forma? Você consegue trazer uma cultura um pouco melhor ali, limitado na sua sessão, no seu escritório, você consegue trazer um ambiente mais gostoso ali de trabalhar? Pô, leva um café, faz um coffee break todo dia, ou uma vez por semana, começa a instaurar coisas que mudem esse ambiente para ficar melhor. Então, nem tudo a gente tem controle. É bom a gente entender isso. Por exemplo, no mercado financeiro, eu não tenho controle para onde ele vai. O que eu posso influenciar é onde eu vou entrar, qual é o meu ponto de entrada, onde eu vou colocar o meu stop. Então, o meu stop loss, onde eu vou colocar, é totalmente no meu controle. E onde eu vou colocar o meu alvo. Agora, se o mercado financeiro vai buscar esse alvo ou não, aí não sabemos. Então, o importante é que eu sempre tenha controle do meu ponto de entrada. E esse ponto de entrada, ele tem que estar adequado com o meu limite de stop loss. Isso está no teu controle. O resto, para onde o mercado vai, se ele vai deixar de ir, não está no teu controle. Tá? Então, se você der uma remoldada nas suas lentes, você vai ter que mudar a sua armação. Não tem jeito. Não tem como. Você vai ter que mudar isso para que você tenha mais foco em buscar o equilíbrio, e devagar ajustando a sua situação para que depois você possa ir para um novo ambiente, por exemplo, de trabalho. E eu tenho aqui para vocês uma tarefinha de como reformular um ambiente. Como que eu fiz algumas dicas, né, de como reformular um ambiente, como que trabalhar melhor, o que está dentro do seu poder de influência. Primeira dica, eliminar todo o grupo de WhatsApp ou página de Instagram que não agreguem para o objetivo atual. Então isso está totalmente dentro do seu controle. Músicas que você vai ouvir, seriados que você vai assistir, filmes que você vai assistir, está totalmente dentro do seu controle. As suas amizades, não quer dizer que você vai excluir ninguém da sua vida, mas você pode muito bem reformular a quantidade de horas que você passa com pessoas que não estão com o mesmo foco que você. É isso que você tem que pensar. Deixar de seguir momentaneamente demais traders no Instagram. Por quê, galera?
não segue aquela pancada de trader, por exemplo, eu sigo uns 20, 30 traders, até porque cada um tem a sua estratégia, tem o seu jeito de operar, e você vai começar com algo ruim, que é a comparação. Esse cara fecha um dia bem e você não fecha, esse cara está operando alavancado e você não está. É tudo diferente, cada um tem a sua jornada, e dessa forma você não vai ficar nesse foco de comparação que eu falei para vocês, porque isso é muito prejudicial, não vai te ajudar na sua jornada, na sua trilha como trader. Selecione melhor suas amizades, sua rede de apoio. Então, você ter alguns amigos que têm o mesmo projeto é muito bom, porque vocês vão criar uma rede de apoio. Um vai ajudar um outro, um vai ensinar o outro coisas novas que aprendeu. Eu já aprendi muita coisa com aluno, galera. Muita coisa com aluno, que hoje eu replico, obviamente. Dei uma aperfeiçoada, juntei no meu operacional. Teve coisa que eu aprendi que não valeu a pena. Então, tinha aluno que insistia, não, Pérez, a banda de Bollinger para mim nunca serviu. Não quer dizer que é ruim, mas para mim nunca serviu. Mas você tem que ter uma rede de apoio que sempre te mantenha. Cara, vai lá, continua, estuda, que vai valer a pena. Atentar mais para tudo que você assiste, que você ouve. Preparar uma melhoria no seu ambiente físico de trabalho e de operações no mercado financeiro. Ter um caderno e caneta exclusivos para realizar o máximo de anotações sobre o conteúdo. Então, pessoal, eu já vi muita gente, por exemplo, como eu dou aula ao vivo, eu já vi muita gente assistindo aula deitado no escuro. O que o cérebro entende quando você está deitado? Que você quer dormir, você quer descansar. Então não existe foco para quem está mandando uma mensagem para o inconsciente que você quer descansar. Então se você quer estudar, ó, é postura. Senta direitinho, pega uma cadeira boa, caderno exclusivo, caneta, marca-texto. Faça as coisas com o maior grau de profissionalismo possível. Aí não tem como você se arrepender. Uma hora vai dar certo, desde que você haja com profissionalismo. Tá? Melhorar o seu ambiente físico de trabalho. Você precisa ter a melhor estrutura? Não, pessoal. Eu comecei operando numa escrivaninha baratinha. No começo, eu estava totalmente quebrado. Era uma cadeira improvisada no quarto. E aos poucos eu fui melhorando. Era um netbook pequeno. Do netbook eu fui para o notebook. Do notebook eu coloquei uma TVzinha que eu tinha pequena. Comprei depois uma CPU, mais telas, aí ficou muito melhor, porque depois as coisas foram ficando mais profissionais, porque eu comecei a dar aula, eu comecei a operar ao vivo, então eu precisava de outra estrutura. Mas hoje em dia um notebookzinho já me resolve tudo, eu já consigo operar com o notebook tranquilo. Tá? Obviamente se eu tiver uma tela a mais, me ajuda completamente, mas um notebook já resolve a minha situação. Tá? Mas depois de muito tempo de tela, depois de observar o mercado por muito tempo. Beleza, galera? Então a aula sobre hoje foi sobre crenças limitantes e ambiente. E a gente se vê na próxima aula. Não esqueça que nesse processo, o seu eu de antes, rodeado de amigos, rodeado de pessoas, vai se transformar nesse daqui. Você vai acabar sendo um cara mais solitário ou vai acabar fazendo novas amizades, muito provavelmente. Porque a maioria dos seus amigos antigos não vai estar preparada para o seu sucesso. Caso você trilhe esse caminho direitinho e vá cada vez, degrau por degrau, subindo cada vez mais. Porque as pessoas, elas estão preparadas para viver, dizer mediocridade é complicado, porque a palavra medíocre ela é um pouco ruim aos ouvidos, mas as pessoas tendem a querer viver numa linha mediana. Se você quer subir, você vai acabar se afastando um pouquinho naturalmente, mas isso não é ruim, porque você vai criar novas conexões, vai fazer novas amizades e vai ter um futuro diferente. Tá? Mas preste atenção nisso, porque isso vai acontecer naturalmente. Beleza, galera? Muito obrigado. Então, até a nossa próxima aula. Valeu, tamo junto.